Direito, filosofia humanística. Foucault. Michel Foucault, na obra Vigiar e Punir, discute três formas punitivas históricas e relaciona cada uma dessas formas a uma determinada economia de poder. As formas punitivas estudadas pelo filósofo, segundo a ordem cronológica de sua efetivação, na história do direito penal ocidental a partir do século XVI até o XX são, respectivamente, penas físicas, depois, penas proporcionais aos crimes, depois, prisões. Então vamos lá. O livro Vigiar e Punir, ele disse que as formas punitivas correspondiam a uma determinada economia do poder ao longo dos séculos. Então, as formas punitivas antes eram penas físicas, depois penas proporcionais aos crimes e depois a prisão. Sobre esse livro Vigiar e Punir, ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, Foucault fala dos suplícios, o grande espetáculo da punição física que a história registrou até os princípios do século XIX. Ele cita, por exemplo, a condenação de Damiens em 2 de março de 1975. Fora condenado a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris. Levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 liberar, atenazando nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas. E as partes em que será atesanado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo. Então, essa foi a primeira divisão do livro de Vigiar e Punir, que fala dos suplícios, que era uma espécie de punição física. A segunda parte do livro vai discorrer sobre a época em que as penas, moderadas e proporcionais ao delito, foram substituindo aos poucos as penas de suplício. Ele assim fala: entre as penas e na maneira de aplicá-las em proporção com os delitos, devemos escolher os meios que causarão no espírito do povo a impressão mais eficaz e mais durável e ao mesmo tempo a menos cruel sobre o corpo do culpado. Então, do suplício foram para uma maneira de aplicá-las, uma pena em proporção ao delito, com um meio que causa no espírito do povo a impressão mais eficaz e mais durável, e ao mesmo tempo menos cruel sobre o corpo. A terceira parte, Foucault vai começar a falar da disciplina, como um momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil e inversamente. Isso para introduzir um novo método disciplinar, tais como os colégios, os hospitais, os quartéis, a prisão. É nesse capítulo que Foucault vai falar do panoptismo, que é o projeto de vigilância ideal de concepção arquitetônica apresentado por Jeremy Bentham em meados do século XIX. Então essa terceira forma punitiva é a disciplina, o panoptismo, a sujeição e tornando obediente. Quarta e última parte, Foucault vai tratar da prisão, que é a atual. A prisão, peça essencial no conjunto das punições, que atualmente faz parte do conjunto. Marca certamente um momento importante da história da humanidade, na história da justiça penal, seu acesso à humanidade.